Fala galera, vamos acompanhar o mercado da bola do Corinthians. O Corinthians segue tentando encontrar alguns nomes para a temporada de 2024. Isso mesmo, né? O Mano Menezes, né? O treinador do Corinthians, né? O Mano tem tentado achar, né, novas opções para a próxima temporada. Tá fazendo uma reformulação, né? O Mano Menezes, que é o cara que já teve essa reformulação no passado, fez e agora foi contratado novamente para poder fazer essa reformulação. Alguns jogadores que têm uma idade um pouco avançada estão de saída do Corinthians. Gil, temos o próprio aí já, Renato Augusto também já está de saída, né? Jogadores já foram informados que não vão fazer parte mais do Corinthians na próxima temporada. E agora o Corinthians está mirando a contratação do Soteldo que foi oferecido ao Corinthians, né? Lembrando que o Corinthians tem interesse sim no jogador, é um jogador que tem uma qualidade boa, tem alguns problemas aí extra, né? Mas o Corinthians pode sim tentar trazer o jogador, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Corinthians e do mercado da bola. Fala, fã de esporte, a semana segue agitada para o Corinthians no mercado. Augusto Melo e o Rubão, diretor de futebol, seguem à frente aí das negociações e propostas para novos jogadores, mesmo com pouco tempo até o início da temporada, que deve começar no dia 7 de janeiro. O novo presidente programa a chegada de cerca de 10 jogadores. Um deles seria Soteldo, que está no Santos e, de acordo com a apuração, o Peixe teria oferecido o venezuelano, que chegaria sem custos. O Corinthians pagaria o salário do atacante. Soteldo estava no Tigres e custou 20 milhões de reais aos cofres do Peixe, que ficou com 50% dos direitos econômicos dele. Volante Eric, que pertence ao Atlético Paranaense. O valor seria de 27 milhões de reais. A priori não teria aí agradado a diretoria do Furacão, mas há negociações aí para ver se o Corinthians consegue concretizar o Eric como uma nova contratação para a próxima temporada. Um outro nome é do Ranieri, volante que pertence ao Cuiabá. Ele custaria aos cofres corintianos cerca de 13 milhões de reais, mas ainda há um impasse porque o Cuiabá divide os direitos econômicos dele com mais 2 outros clubes. Portanto, o Cuiabá teria que conversar com esses outros clubes também. O Corinthians aguarda e Ranieri teria, sim, interesse em vestir a camisa alvinegra. Fora isso, o Corinthians segue negociando aí com o Benfica para a contratação em definitivo do Lucas Veríssimo, o zagueiro, tá? O empréstimo dele vai até junho do próximo ano. Ele custaria cerca de 37 milhões de reais para o Corinthians para permanecer de forma definitiva. Vamos lá, vamos falar sobre essa dupla. A gente tem números para colocar aqui na nossa tela, ao lado do nosso telão. Vamos esperar que ele vá aparecer. Olha que maravilha. 32 jogos, a gente tem os números do Soteldo, né, em 2023. Um jogador que a gente sabe que é bastante insinuante, meu caro André Kfouri. Ele fez 32 jogos em 2023. Eu já vou trazer os números completos que eu tenho aqui no meu celular, porque daqui eu não enxergo direito com essa minha miopia. Soteldo no Corinthians, gostaria de te ouvir, André. Felipe, o Soteldo é um desses raros jogadores que transformam partidas por causa da habilidade individual no 1 contra 1. Não são muitos os jogadores com essa capacidade, é claro que vários tentam, nem todos conseguem ser efetivos como ele. O Santos teria tido um ano ainda mais triste, ainda mais difícil, ainda mais decepcionante se o Soteldo não estivesse em campo. O Santos só teve uma chance de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro até a última rodada porque o Soteldo estava em campo e ajudou em diversas ocasiões, em diversas partidas do Santos a encontrar pontos. Não foram muitos, mas ele teve um papel importante. Então, essa capacidade que ele tem de, diante de um marcador, às vezes 2, às vezes 3, conseguir uma jogada individual, criar o espaço onde ele anteriormente não existia,
É até uma redundância, né? Porque se o espaço existia, como ele poderia ter sido criado? Me perdoe, fã de esportes, mas criar o próprio espaço com a bola nos pés e oferecer gols aos seus companheiros, essa é uma habilidade, uma qualidade, uma característica que ele sempre teve. Seria uma boa para o Corinthians? É claro que sim. Seria uma boa para qualquer equipe? Muito provavelmente sim. São poucas também aquelas que têm nos seus elencos jogadores com esse nível, com essa qualidade e com essa característica. O Corinthians está, nesse momento, tentando montar uma equipe. O seu dirigente principal, que acaba de ser eleito presidente, declarou ao longo das últimas semanas, meses, que faria uma série de coisas. Ele ainda não conseguiu fazer nada. E o problema de você apresentar tudo que você vai fazer é que isso acaba sendo recebido pelo torcedor como uma promessa. E na hora que você não consegue, a sua credibilidade vai caindo. E você se coloca numa posição desconfortável. É isso que está acontecendo com o presidente do Corinthians. Vamos lá, os números do Soteldo, ele não teve tantos gols, a gente vê que ele fez um gol, 12º do elenco, mas ele foi o segundo em assistências, com 8 chances criadas, dribles certos, sempre com protagonismo, né? Foi segundo num item, primeiro no outro, um jogador bastante insinuante, André Kifuri. Lucas Veríssimo, Corinthians se aproxima de contratar em definitivo. Quando o barco não segue um bom rumo, é difícil avaliações individuais, mas a sensação que eu tenho é que ele foi bem nesse contexto ruim. Se você conseguir armar um bom time, você tem um zagueiro ali pensando em mercado brasileiro, de primeira prateleira. Ele foi muito bem, ele chegou e se adaptou muito rapidamente, foi um dos destaques individuais num contexto em que houve poucos, né, ao longo dessa temporada, especialmente na parte final do Campeonato Brasileiro. O Lucas Veríssimo chegou com a temporada em andamento, é claro, mas aquilo que ele poderia fazer, ele fez. Ele foi perfeito, uma coisa do outro mundo? Não, não é disso que se trata. Mas ele justifica o esforço que o Corinthians, creio eu, faria, independentemente de quem ganhasse a eleição. Se fosse a situação ou a oposição, ganhou a oposição, eu acredito que aquilo que o Lucas deixou de imagem ao final do ano faz com que faça sentido total o Corinthians tentar, com esforço, a sua contratação em definitivo. Ele merece, o time é muito melhor com ele do que sem ele. Perdê-lo ainda mais agora, nesse processo de montagem, seria muito ruim. Vamos lá, vamos seguir aqui o Sport Center com aquele convite que a gente vem fazendo assim. Galera, isso aí, na minha opinião também, o Lucas Veríssimo é um bom jogador e vai ajudar muito mais do que atrapalhar. Um jogador de muita qualidade e o Corinthians tem que fazer esse esforço sim para poder manter o jogador na próxima temporada. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o Lucas Veríssimo e sobre o mercado da bola também do Corinthians. O Corinthians tentou fazer uma investida no Gabigol, né? Parece que o Corinthians vai ficar monitorando até o meio da temporada para saber se vai ter um acerto ou não com o Flamengo, se o jogador também vai ter interesse de atuar pelo Corinthians na próxima temporada, né? Muita coisa pode acontecer, né? E o Corinthians vai analisar tudo aí de perto para poder tentar, quem sabe, trazer um jogador diferente, mesmo que não seja o Gabigol, mas o Corinthians está tentando fazer a troca lá entre o Mateuzinho e o Thiago Maia, né? Quer dar o Fausto Vera, mas a princípio parece também que o Thiago Maia não está muito querendo sair do Flamengo, lembrando que o jogador tem contrato com o Flamengo, se eu não me engano, até 2025 ou 26, então tem bastante tempo ainda de contrato com o Flamengo, então só vai sair se o jogador quiser sair do Flamengo, galera. Essa é a minha opinião, a situação um pouco delicada, né? E o Gabigol pode até acontecer dele vir pro Corinthians caso ele não tenha espaço, no caso ele não tem espaço com o Tite, né? Se o Tite não der oportunidades a ele em 2024, eu acredito que o Gabigol deve sim sair do Flamengo e procurar outro clube, pode ser o Corinthians, né? Ou pode ser qualquer outro clube, mas ele principalmente vai querer jogar no Brasil, basta saber se o Corinthians vai querer pagar o salário do Gabigol, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui!